E agora sim, né, iniciamos a primeira reunião da Comissão Tributária da BIAB, Sindibora Aresp, com o apoio e coordenação da DFSP, né, Associados de Advogados, Dr. Antônio Santa Rosa e Dr. Gustavo Santa Rosa. Estamos aqui com os membros da comissão, a quem agradeço mais uma vez aí pela presença e participação. Hoje é 24 de janeiro 23, temos já uma pauta bastante extensa que não dá nem para ler a pauta, que senão vai comer metade da reunião, de tão longa que ela é. Eu vou deixar já para a gente ir direto, né? Só agradecendo a todos aqui por estarmos juntos mais um ano e vamos em frente. Temos a atualização de demanda que nós estudamos no final do ano passado e viraram providência e já tomamos aí a ação judicial, né? E temos aí outros temas que estão circulando nas notícias, né, federais, principalmente federais, né? No estado de São Paulo, acho que a gente ainda não tem algum assunto que possa interferir ou que mereça a pauta do dia de hoje, mas se tiver, é só, obviamente, apontarem, por favor, né? E se não contemplarmos hoje, a gente já anota para a próxima reunião. E vamos em frente. Eu acho que é isso, né? Feitas as honras aqui iniciais, eu passo a palavra para os nossos coordenadores, doutor Antônio e doutor Gustavo Santa Rosa, a quem agradeço mais uma vez. Né? Enquanto a Aline compartilha aqui, só para agradecer o nosso time interno aqui, a Aline, a Elielma, nossa secretária executiva de todas as comissões, inclusive da tributária, né? E a Aline no apoio técnico sempre aí, muito obrigado também, a quem agradeço, de forma que eu agradeço todos do time do Sindibora aí. Muito bem, vamos lá. Estamos em tela, todos conseguem assistir a apresentação? É um documento, é isso, Gustavo? Isso, hoje eu fiz uma forma diferente, porque as principais mudanças, inclusive com relação a crédito de PIS e COFINS, eu quis colocar todos os incisos, todo o entendimento, e eu acho que num PowerPoint ia ficar muito ruim de visualizar. Tá? Vai lá, Gustavo, doutor Antônio. Vamos lá. Bom, primeiro eu queria fazer uma consideração de caráter geral, né? E aí depois o Gustavo vai tecer aí os detalhes dos comentários que a gente trouxe para essa reunião. Dois grandes temas estão aqui para a gente discutir, né, no âmbito tributário. O primeiro é essa mudança trazida algumas mudanças, né, trazidas pela medida para a Instrução Normativa 2121, né, que foi aí editada no dia 20 de dezembro de 2022. Ela consolidou todo o entendimento, né, da aplicação da esparsa legislação que existe sobre o PIS e COFINS, né? E aí, nesse aspecto, essa instrução normativa, né, ela veio sedimentar um entendimento com relação aos créditos decorrentes de insumos, né? Se vocês bem lembrarem, essa interpretação sobre insumo, ela passeou por várias leis, né, por várias medidas, inclusive normas complementares, né, normas de caráter complementar lá ao nível lá do CTN, né? Então, ela trouxe, no primeiro momento, que os créditos levariam em consideração a lei que designou e que instituiu o IPI, depois ela foi lá para o regulamento do imposto de renda, né? E agora ela veio sedimentando a questão de insumos, de novo, para aquela visão do IPI, né? Isso é uma sutileza que essa instrução normativa trouxe, né? Isso afeta diretamente aí as empresas industriais e prestadoras de serviço, né? E como não é talvez o âmbito aqui da nossa comissão, mas as empresas que transitam também na área de comércio, né? Houve uma restrição aí com relação ao entendimento de créditos, né? Com relação a essa parte de insumos, tá? Então o Gustavo vai detalhar um pouco mais sobre esse assunto, né?
E o outro ponto aqui latente, né, é que a gente está em plena medida de recuperação fiscal, né, onde o governo instituiu ou reinstituiu alguns pontos que foram modificados pela gestão anterior, né, pelo governo anterior, né, e principalmente tentou simplificar ao máximo aí os debates, né, no âmbito administrativo de todas das possíveis teses que a gente ora entra no processo administrativo mediante a instauração de um procedimento através de uma autuação fiscal ou de uma manifestação de inconformidade acerca de alguma informação prestada pela própria empresa, né? Então, essa medida veio para dar uma enxugada, inclusive, não sei se vocês se lembram, mas qualquer discussão no âmbito do processo administrativo, né? Qualquer demanda que envolvesse valores acima de 2,5 milhões de reais, obrigatoriamente tinha um duplo grau de jurisdição aí, né? Então, ou seja, começava na delegacia de julgamento e obrigatoriamente ia para o CARF. Não importa quem ganhasse, né? Acima de 2,5 milhões, isso subiria de ofício. E isso foi ampliado para 15 milhões, quer dizer, deixou a delegacia de julgamento como instância única, né? Que não faz mais os processos subirem de ofício até 15 milhões. Tá? Mas isso, de novo, o Gustavo vai discutir sobre isso, né? Tem um assunto aí também do Reintegra, que é uma coisa bem mais simples, né? E ao final aí o Gustavo vai dizer como anda aquele nosso processo, né? Que está pronto aí para receber uma olhada do juiz, né? E um despacho a qualquer momento, tá? Gustavo, eu queria que você fosse passando de forma bem sucinta e direta, né? Esse material ele está um pouco mais extenso, mas porque o Gustavo entendeu e eu concordei com ele que é melhor a gente ter isso extenso e ser um material de consulta do que a gente sintetizar muito, tá? Então a gente vai sintetizar no bate-papo e vai deixar esse material ampliado aí para a consulta seguinte, tá bom? Gustavo, pode tocar o barco aí, eu vou te apoiando no que for necessário. Legal. Então, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelas explicações. A nossa pauta hoje ela tem três principais pilares, né? Como o Antônio e o Reinaldo já adiantaram, que é a questão da publicação da Instrução Normativa 2121, as medidas fiscais já propostas e que estão em andamento no Ministério da Fazenda, e no final a gente vai dar uma passada geral ali em como é que está o mandado de segurança coletivo que a gente impetrou em nome do Sindibor e da Aresp, tá? Então, já entrando aqui no tema, se alguém tiver alguma dúvida no decorrer da explanação aqui, pode ficar à vontade para interromper, para questionar. Então, agora, primeiro tema, né? A instrução normativa. Uma instrução normativa que, como o Antônio já adiantou, ela consolidou as normas de PIS e COFINS. Então, são duas contribuições aí que são muito, muito extensas, muito confusas e que tem muitas legislações esparsas que tratam sobre diversos temas. Então, essa instrução normativa, ela juntou tudo em uma única lei, né? Uma legislação, uma norma, para poder facilitar a consulta, consolidar entendimento, enfim. Aqui a gente separou em alguns pontos principais, né, que é sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a exclusão da possibilidade de tomada de crédito de IPI e ICMS quando na substituição tributária, ampliou o rol de bens e serviços que são considerados como insumos à luz da legislação, né? E aí a gente vai ver que não é só a legislação que vai tratar sobre esse tema, também tem uma parte jurisprudencial. Ela ratificou a equiparação das operações feitas com a Zona Franca de Manaus como
como uma exportação mesmo, né, com todos aqueles benefícios tributários ou aumento de alíquota, PIS/COFINS importação, enfim. Aumentou a alíquota do COFINS importação, né, manteve, na verdade, até dia 31 de dezembro desse ano, e incluiu alguns dispositivos relacionados ao PERSE. Tá? Esses são os principais pontos que a gente identificou, mas a gente vai tratar do 1 ao 4, aqui, esses que estão tajados em amarelos, que é o que a gente entende que está mais ligado com a operação da borracha. Tá? Então, deixa eu ver aqui onde está. Isso. Então, esse tema já é batido, todo mundo conhece, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que o STF, em 2019, finalizou o julgamento, e em que pese a gente tem esse entendimento firmado já, nada está claro, né? As coisas ainda ficam muito, muito nebulosas, principalmente com as instruções normativas que a Receita vem lançando, né? Então, primeiro ela lançou que só poderia o valor do NET, né, do valor a pagar, depois veio falando que não pode ser o valor inteiro, agora já está falando também da tomada de crédito sobre esse valor, né? Então, aqui no artigo 25 dessa instrução normativa, no parágrafo 3º, ele já deixa claro que, para efeito do disposto no caput, que é a base de cálculo do PIS e da COFINS, não faz parte o valor do IPI destacado na nota fiscal, o ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador de serviços na condição de substituto tributário, e as receitas imunes, isentas, não alcançadas, enfim. Então, o que esse artigo veio fazer? Ele simplesmente tirou, né, uma coisa bem básica e bem simples, mas ele tirou da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor do ICMS. Né? Principalmente aqui do IPI também destacado na nota fiscal. Então, esse também é um valor que a gente pode excluir ali quando da contabilização. Pode descer um pouquinho, Eliana, por favor? Pode ir para a segunda página. Aí, isso. Então, e aqui no artigo 26, ele meio que ratifica, né? Ele, para fins de determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS, é excluído o ICMS destacado no documento fiscal, né? Então, acho que esse é um conceito que já está bem consolidado na cabeça de todo mundo, né? O ICMS, que é destacado e não o valor a pagar, é que deve ser excluído, mas ele vem aqui no parágrafo único e diz que não podem ser excluídos os valores de ICMS destacado em documento fiscal referente à receita de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não sujeitas à incidência das contribuições. Então, quando você tiver alguma receita de venda que não tenha tributação do PIS e da COFINS, ele não deixa excluir o ICMS, né? Porque ele entende que não vai ter uma base de cálculo para ser excluído, então ele veio consolidar esse entendimento. Tá? Então, aqui também, no segundo momento, não gera um crédito, né? O ICMS calculado na forma do artigo 25, que é a tal da exclusão, e também tirou o IPI, incidente na venda pelo fornecedor. Então, todos esses valores, quando você for contabilizar os seus créditos de PIS e COFINS, ele também não faz parte, né? Então, é uma contra-ajuda aí que a Receita Federal deu para si, né? Já que já vai tirar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, também não vou dar direito ao crédito desses valores por não serem base de cálculo. Esse assunto eu queria aqui fazer um comentário aí, contribuindo com a apresentação. A instrução normativa, ela trouxe o entendimento do STF em relação à exclusão do PIS da COFINS, do ICMS da base de cálculo PIS da COFINS, né? Porém, naquele julgamento, e em nenhum momento, né, questionou-se sobre a tomada dos créditos, né, sobre a exclusão da tomada dos créditos. Isso não faz parte, né? E a lei que determina aí
a tomada de créditos, né, ela também não traz essa menção, né? Então, essa instrução normativa aqui, o que ela fez, né? Ela não poderia, mas ela mudou o conceito legal, né? Então, só para explicar, né? Se a gente compra uma mercadoria, né, paga R$1.000 por ela, eu tenho direito a tomar crédito de 9,25 sobre R$1.000, né? O que a instrução normativa trouxe é dizer o seguinte, que o crédito não é mais sobre o valor da nota, é sobre o valor da nota menos o ICMS. O ICMS de 18, então ela vai tomar o crédito aí de 9,25 sobre 820 e não sobre 1.000, né? Então, percebam que essa instrução normativa, embora se a gente for ampliar o pensamento, né, isso faz sentido, né? Mas não é isso que a lei está dizendo, né? Então, a instrução normativa, ela deu um downgrade aí nos créditos, né? No que ela fez? Ela disse assim, eu como ente arrecadador, Receita Federal, eu vou perder a arrecadação, então eu vou dar um jeito de amenizar e vou soltar esse negócio numa instrução normativa, tá? Então, esse tema, só para deixar claro, nunca foi tratado em lugar nenhum. A lei não diz isso e a instrução normativa veio restringir, dizendo que o valor do ICMS, né, por obra e acaso da própria Receita Federal, né, foi lá e disse assim, olha, o crédito também do ICMS tem que ser excluído da aquisição, né? Então, só para deixar isso claro para todo mundo, eu acredito, tá, que haverá talvez aí uma enxurrada de ações de novo questionando esse ponto, né? No sentido contrário do que foi feito lá com a tese do século, tá bom? Esse é a título de contribuição aí, só para a gente pensar e estudar, ver a relevância do assunto, né? E ver se vale a pena cada um das entidades aí, né, das empresas, avaliar o quão isso é material, né? Quanto tem de materialidade aí nesse assunto, se vale a pena uma discussão judicial. Então, pode continuar, Gustavo. Então, Gustavo, só Sim. aproveitando aqui o intervalo, o gancho, que a reboque que o doutor Antônio deixou aqui de sugestão que todos avaliem, né, o impacto em suas empresas, é algo que até o final do dia ou em algum momento seria muito bom podermos ter essa opinião de vocês, né? Nós estamos com um fórum bacana aqui, para que a gente possa já pensar, né, da necessidade de alguma providência conforme o mercado vai se movimentar, né? Não precisamos ser os primeiros ou o primeiro, né? Mas também não vamos deixar para o fim essa história, né? Se ela for relevante para todos, né, que a gente tome uma providência tão logo o assunto se revelar maduro, factível, né? O campo jurídico entender que realmente cabe aí defesa, ou o único caminho é a defesa judicial, né? Mas para isso a gente depende, obviamente, de input de vocês. Acho que o Roberto vai falar. Isso, só aproveitando que a gente está nesse bate-papo, né? Eu só fiquei em dúvida em relação a essa questão do ICMS sobre o crédito, né? Qual que é a parte da instrução normativa que fala sobre esse item? O artigo 25 e o 26. Tá, porque aqui eu tenho no artigo 171, por isso minha risada, que ele fala aqui, ó, no cálculo do crédito que trata essa seção, poderão ser incluídos o ICMS incidente na venda pelo fornecedor. Então, por isso só que eu fiquei na dúvida sobre esse artigo. O que seria esse 171?
o crédito na compra, né? Quando Isso. você adquire um produto, nesse produto você pode manter o crédito do ICMS, né? E aí o Antônio vai poder me confirmar esse entendimento, né? Mas quando você for fazer a sua apuração, você tira o seu ICMS, né? Você não diminui a sua base de cálculo no final ali no final do dia. É porque eu lendo a instrução, eu tive um entendimento um pouco diferente, que a partir desse artigo 171, seria permitido você tomar crédito sobre o ICMS que o fornecedor destaca, né? Tanto é que depois, agora no início de janeiro, ou já contribuindo também, o Haddad ele soltou, né, uma medida provisória, né, regulamentando a questão do crédito do PIS e COFINS, o crédito do PIS e COFINS sobre o ICMS, permitindo ali levar até o final de abril e a partir de maio seria proibido. Então, era esse entendimento que eu tinha, que até abril poderia se tomar crédito e depois desse período a medida provisória sendo aprovada, né, tornando lei, não se poderia mais. Então, só nesse sentido que eu fiquei um pouco confuso. O Roberto, você tem razão. Os créditos, né, até 31 de março, ele ainda está permitido, né, o ICMS no crédito. Por isso que essa instrução normativa ela tem que conversar com essa medida provisória, né? Mas no artigo de cima, a instrução normativa já deixa aberto essa situação, né? Então, a partir do momento que esse negócio aí, essa medida provisória for aprovada, né, a instrução normativa vai tornar impossível a tomada de crédito sobre o ICMS na aquisição, tá? Tá. Então, por enquanto até é permitido. 31 de abril, até 31 de abril, sim. Perfeito. Até 31 de março. Até 31 de março é permitido. A partir de 1º de abril, não. Ok. Perfeito. Só vou olhar aqui na medida provisória, mas que eu lembrava que eu acho que a medida provisória começaria a fazer efeito em maio, então poderia até abril. Mas eu olho aqui com calma e no final a gente... janeiro, fevereiro e março, né? A noventena, né? Ela termina sim, 31 de março. Mas como eles emitiram, acho que agora 12 de janeiro, acho que eles colocaram mais um período e abrangeram abril para não ter problema de começar no meio do mês, terminar no meio do mês. Acho que vai até abril. Mas até o final aqui eu olho e a gente... para também não ficar atrapalhando aí. Não, é importante. Pode continuar, Gustavo. Então, vamos lá. Vamos agora falar do segundo ponto, que é a questão do conceito de insumos, né? Esse conceito de insumos aí que há muito dá o que falar no dia a dia, no tribunal, o que é insumo, o que não é insumo. A Receita Federal tinha 2 instruções normativas que limitavam ao máximo esse direito ao crédito. O STJ, quando finalizou o julgamento do recurso especial 1221170, ele entendeu pela ilegalidade, né, dessas instruções normativas e que insumos para fins de créditos de PIS e COFINS são todos aqueles custos e despesas que são essenciais, necessárias e imprescindíveis, né, à prestação dos serviços ou à fabricação dos bens ou revenda dos bens. Tá? Então, acho que esse é o conceito principal aqui que a gente tem que ter em mente. E depois eu coloquei aqui todos os incisos que eles entendem que dão direito ao crédito de PIS e COFINS, né? O que a Receita Federal entendeu que pode tomar o crédito a partir de agora, sem qualquer discussão, porque está normatizado, né? No conceito deles está legalizado, tá? Então, e aí para a gente não perder muito tempo e ler todos
os incisos e como o Antônio já tinha pontuado, né? Esse material vai servir mais como uma consulta do que uma apresentação. Eu sublinhei e negritei aqui as principais mudanças aí que a gente entendeu, né, com essa nova instrução normativa, só para a gente poder também ter isso mais visual. Se puder descer um pouquinho e ir para a próxima página, por favor. Isso. Então, aqui no conceito da Receita Federal, o que vai dar direito ao crédito, né? Como bem dito aqui, são todos esses incisos, todos esses custos, despesas, enfim. Mas, por exemplo, aqui no inciso 2, ele fala que todos os bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de produção, fabricação ou prestação de serviços, tenham sua utilização decorrente de imposição legal. Então, qualquer custo, despesa que a gente tem aqui que seja por imposição legal, por alguma a lei que nos obrigue a ter esse custo, a gente pode entender como insumo e como insumo a gente pode tomar créditos de PIS e COFINS, tá? Isso antes não estava na legislação, né? Eles não falavam que esses custos e despesas eles eram insumos. Então essa foi uma das novidades trazidas aí pela instrução normativa. E aí vem combustível lubrificante consumido em máquinas, bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos, bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível. Pode ir descendo um pouco, por favor. Então, aqui a gente vê também que ele já trouxe, né, eles colocaram na legislação um entendimento que já estava minimamente consolidado até nos tribunais administrativos, né, com solução de consulta, diversos julgamentos na Delegacia de Julgamento Tributário, no CARF, enfim, que são os EPIs, né? Então, todos os valores que a gente tem de custo, gasto com o fornecimento de EPI, a gente tem o direito de tomar crédito de PIS e COFINS, tá? Já tinha bastante discussão e agora só facilitou aqui uma das dúvidas que muito se discutia, né? Outro inciso aqui que a gente jogou interessante também são os materiais e serviços de limpeza, desinfecção, dedetização de ativos utilizados em qualquer etapa da produção ou prestação de serviços, que também, na mesma linha do EPI, já era um entendimento que estava se consolidando, se não já consolidado, nos tribunais administrativos, principalmente, né? Então, qualquer discussão que chegava ali na delegacia de julgamento ou no CARF era vitorioso dos contribuintes. Os contribuintes tinham esse direito reconhecido, tá? Só lembrando sempre que isso em relação à produção, né? Tudo isso tem que ficar bem claro, né? Se não for em relação à produção, não vale, tá? Isso. Então, pode descer um pouquinho, por favor, Li. Acho que já está para a próxima página, por favor. Isso. E aqui a gente tem bastante coisa grifada, né? Mas é mais ou menos a mesma linha. Então, frete e seguro no território nacional, quando da aquisição de bens para serem utilizados como insumos ou na prestação de serviços, também dão direito a crédito. Frete e seguro no território nacional, quando da importação de bens. Frete e seguro na importação de máquinas. Frete e seguro relacionado à aquisição de bens considerados insumos que foram vendidos. Então, aqui, toda a parte a grande maioria, né, da parte de frete e seguro também estão dando direito ao crédito, né? Eles legalizaram esse cálculo e a utilização desses créditos de PIS e COFINS sobre esses custos. E aí, aqui é algo que a gente tem visto bastante discussão judicial, né? Temos algumas já sendo discutidas,
E aqui talvez seja um bom ponto, um ponto interessante para tentar alguma forma de restituição, né? Então, não é porque agora que ele tá legalizado, entre aspas, os últimos 5 anos não valeram, né? Ele nunca, o frete e o seguro, principalmente, eles nunca deixaram de ser insumos na fabricação dos bens ou na prestação dos serviços. E ele só veio ser legalizado agora. Mas é um bom entendimento e uma boa diretriz para poder tentar, por meio de uma ação judicial, principalmente, recuperar o valor do passado, tudo o que foi pago aí nos últimos 5 anos, tá? E isso também vale ali para EPI, para os custos com material de limpeza, enfim, são alguns pontos que nos favorecem na discussão, né? Isso não é certo que poderia ocorrer, mas é um bom caminho. Aí também é aquilo que a gente dizia, né? A instrução normativa, ela não tem o condão de alterar a lei, né? Ela dá a interpretação da Receita Federal sobre a lei, né? Uhum. Então, se a instrução normativa chegou agora dizendo que isso é possível e a lei não mudou, então por que no passado não era, né? Então, a gente tem que usar essa situação aí a nosso favor, porque eu tenho certeza que sempre que esse assunto aí foi relevante para os contribuintes, né, os contribuintes foram discutir isso de alguma forma, né, ou judicial ou não judicial, ou fazendo o processo na raça, no peito, como a gente fala, né, coisa que a gente não recomenda, mas tem muitas empresas que acabam fazendo isso. Então, essa instrução normativa, assim, ao meu ver, ela veio abençoar o passado, né? Então, se a lei não mudou, por que agora pode e antes não podia? Então, se tem aqui, eu vou buscar o que tiraram de mim aí do passado, tá? Pode continuar, Gustavo. Então, alguém ficou com alguma dúvida? Tem algum comentário? Ou a gente pode seguir por aqui? Acho que podemos seguir. E aí, já indo para uma parte final aqui da instrução normativa em si, né, que é a questão do reintegra. O reintegra, ele já acho que também já é um benefício. Conhecido de todo mundo, né? Isso, conhecido de todos os exportadores, né, principalmente. Então, o artigo 235 da instrução normativa determinou que a empresa que oferir receita de exportação vai poder apurar o crédito de PIS e COFINS mediante aplicação de 0,1% sobre a receita dessa exportação, inclusive para as vendas realizadas para a Zona Franca de Manaus, né? Então, aqui vai muito na equiparação e na ratificação da equiparação da Zona Franca de Manaus com uma exportação, né? Então, a exportação, ela prevê aí vários benefícios, entre aspas, tributários, para poder movimentar, né, e melhorar a questão da exportação de produtos brasileiros, e aí na Zona Franca de Manaus também, né, porque muito insumo que é produzido aqui é revendido para a Zona Franca para ser reindustrializado lá e depois ser revendido. Então, essa operação de venda de produtos ou prestação de serviços, enfim, para a Zona Franca de Manaus também é equiparada à exportação, com todos os benefícios ali previstos, inclusive com a questão do reintegra, né, que é essa aplicação de 0,1% sobre a receita decorrente dessa venda. Tá? Só relembrando aí, né? Quando as empresas exportam, elas não têm as contribuições aí na saída e ainda ficam com o crédito da entrada, né? Então, quando você vende para Manaus, a mesma coisa, né? Você está vendendo para lá, não deve ter a incidência do PIS e da COFINS na saída, né? Você mantém o crédito, porque ela está equiparada à industrial, e ainda por cima você tem mais um crédito de
1% sobre o total que é ou exportado, né, que vai para outras fronteiras aí, que atravessam a fronteira, ou que vão para Manaus, para a Zona Franca especificamente. Sim, exatamente. E aí, só voltando um pouquinho também, que acho que essa questão do Reintegra a gente passou bem rapidinho, porque é isso mesmo. Deixa eu só colocar mais uma coisinha que me ocorreu agora, até para ficar registrado aqui e a gente poder pensar em algum momento. As empresas que estão em qualquer parte do território nacional, mas que têm alguma filial ou algum estabelecimento lá na Zona Franca, a gente tem que lembrar que essa transferência também ela deve ser equiparada a uma exportação, né? Tá? Então, vamos pensar nisso também, porque se você manda o produto para lá e de lá ele sai para algum lugar, também não deveria ter a incidência dos tributos, tá? Mas é uma coisa para a gente pensar depois. Só vamos deixar aqui, porque como essa reunião aqui é muito mais um bate-papo do que uma apresentação, vamos deixar registrado para pensar nisso depois, tá bom? Doutor Antônio e doutor Gustavo, no chat tem um representante da indústria Mangotex agradecendo e falando que é um prazer ter a oportunidade de assistir mais um evento com vocês dois. E ele tem uma dúvida em relação a créditos de PIS e COFINS na produção. Sobre o último parágrafo do item 2, parte cesta básica a funcionários, assistência médica e alimentação podem ser consideradas? Ele está com problemas de áudio, por isso ele enviou pelo chat. Não, tranquilo. Então, primeiro, obrigado aí pela mensagem, né? E pela dúvida. Então, acho que só esse último parágrafo aqui que eu acabei atropelando, o que ele fala, né? Que tudo que decorre de norma legal, de imposição legal, ele pode ser considerado PIS e COFINS, mas ele tira toda a parte que é de convenção coletiva, acordo coletivo, ou enfim, qualquer acordo aí que a gente tenha com o sindicato, né? Enfim, sindicato dos empregadores, tá? Então, o PAT não é uma obrigação legal você ter, né? O vale alimentação, em que pese a gente equipara ele com uma imposição legal, porque uma vez que você fornece para o seu funcionário isso, você não pode retirar benefício, né? Então, é uma imposição legal indireta aí no nosso entendimento, tá? A instrução normativa, ela não prevê crédito sobre esses valores, mas existem discussões judiciais que prevêem que esses valores são, sim, insumos, né? E por isso devem dar direito a crédito de PIS e COFINS, principalmente com essa situação que eu mencionei, em que pese não tenha um artigo específico falando que você tem que conceder, né? Mas uma vez que você concede esse benefício ao funcionário, ele equipara-se aí a uma lei entre as partes, tá? E não pode ser revogado. Não posso simplesmente chegar e parar de pagar um vale alimentação para os funcionários de hoje para amanhã, que vai ter diversas fiscalizações, sindicato dos empregados vai na empresa, vai querer resguardar esse direito dos funcionários. Então, a gente tem, sim, uma discussão, não é taxativo na lei, mas a gente tem essa possibilidade de discutir, principalmente judicialmente, esses créditos de PIS e COFINS sobre esses custos em específico, tá? Não sei se... Porque mesmo porque, assim, né, as convenções coletivas são praticamente extensões da CLT, né? Sim. Os sindicatos, eles recebem o poder emanado da CLT, agora muito mais, né? Depois dessa reforma, da reforma trabalhista, esse poder foi minado, mas agora a gente imagina que volte com força, né? E as convenções coletivas são cumpridas, né, como extensão da própria CLT. Então, diretamente é assim, a instrução normativa, mais uma vez, ela decidiu que tipo de gasto você pode tomar crédito, coisa que não é da instrução normativa, né? Porém, ela deixou essa situação assim, olha, se não está
numa lei específica, como é o caso do Vale Transporte, né? O Vale Transporte é uma obrigação legal, né? Você tem que dar, lembrando que tem uma parte que você desconta do empregado, né? Até 6% do salário, então essa parte não, mas todo o resto que é custeado pela empresa vai dar direito ao crédito. O resto, tudo que é emanado da própria convenção coletiva, da categoria, não. Mas isso tudo que o Gustavo falou tem todo o respaldo e entendimento aí do escritório. Pode continuar. Sim, não sei se ficou mais alguma dúvida ou se ficou clara essa situação aí para... Eu acho que até para a gente não expor, né, as empresas aqui, uma vez que esse material fica guardado, minha sugestão é, assim que a gente terminar a explanação, a gente desliga a gravação e aí a gente trata das perguntas específicas das empresas, né, Reinaldo, você que é o coordenador aí dessa parte, tá? Então vamos até o fim. Perfeito. Até um convite para que todos fiquem à vontade, assim, que acabar a parte aqui da exposição. Só lembrando que não é por uma questão de interferência, não. A gente está à disposição. A única coisa é para não expor as empresas aí, tá bom? Perfeito. A Mangotex agradece o esclarecimento. Obrigado. Tem mais? Vamos lá, Gustavo. E agora a gente já vai para a segunda parte da reunião, né, que é as medidas de recuperação fiscal anunciadas pelo Ministério da Fazenda. Dentre todas as medidas que eles anunciaram, algumas já foram, inclusive, objeto de medida provisória, até como bem o Roberto mencionou, né? Então, esse pacote de gastos, né, principalmente, ele está sendo criado e está sendo edificado para poder custear o furo do teto, né, que vai ocorrer, já foi anunciado que vai ocorrer, para poder ter a manutenção do Auxílio Brasil, né, que é aquele pagamento de R$600 por mês para as famílias em situação de extrema pobreza. Tá? Então, como eles fazem para diminuir o rombo e ter uma eficiência fiscal aí, uma recomposição do caixa, né? Então, primeiro de tudo, eles soltaram essa medida provisória 1160, né, 1160, que primeiro ela excluiu o voto de qualidade no CARF a favor do contribuinte, né? Então, hoje, quando um processo administrativo fiscal ele sobe para o CARF, né, que é a segunda instância administrativa, ele é julgado por um colegiado de conselheiros. E o colegiado ele é composto por um número ímpar um número par, desculpa, de conselheiros, metade fazenda, metade contribuinte. Quando há um empate, hoje a gente tem esse chamado voto de qualidade, né? O voto de qualidade ele sempre foi pró-fisco. Depois de um tempo, recentemente, os contribuintes conseguiram com que o voto de qualidade seja pró-contribuinte, e a medida provisória veio e voltou o voto de qualidade pró-fisco, né? E o que isso impacta no furo do teto aí, né? Isso vai ajudar a algumas discussões gigantescas que tem no CARF, se porventura vir a empatar, que o valor, né, em discussão seja pró-fisco, né? Então, por exemplo, se o contribuinte ganha na instância administrativa, a Fazenda ela não pode recorrer judicialmente. Se o contribuinte pede na instância administrativa, ele pode recorrer judicialmente, né? Então, dá mais uma oportunidade da Fazenda se defender, né? Então, se o voto for pró-fisco, o contribuinte pode vir a recorrer judicialmente e perder também judicialmente, ou vir a reformar judicialmente essa decisão que foi tomada no administrativo, mas dá mais uma chance da Fazenda Nacional se defender. E fora que, em algumas vezes, aí a discussão é
é tão gigantesca, é tão enorme, e os custos envolvidos no poder judiciário, ele pode ser como uma espécie de... Me fugiu a palavra agora. Mais uma tese do século, né? Basicamente isso, né? Porque vai inibir os contribuintes de irem para o judiciário, né? Porque, como a gente sabe, para poder entrar com uma ação anulatória, por exemplo, a gente tem custas judiciais, né? Que pode ser de R$ 1.000 no federal até muitos R$ 1.000 ali na justiça estadual, por exemplo. Tem a possibilidade de pagar honorários de sucumbência para outra parte. Então, a gente pega uma discussão aí de R$ 30 milhões. Se for para o judiciário e perder e ganhar metade, né, a empresa vai ficar com um passivo de 15 milhões. Sobre os outros 15 milhões, ele pode vir pagar de 10% a 20% de honorários de sucumbência para a fazenda, além de você ter que garantir o juízo para poder discutir, né? Então, ou você faz um depósito judicial do valor total em discussão, por exemplo, esses R$ 30 milhões, ou você apresenta um seguro-garantia, uma carta de fiança bancária, para poder garantir o juízo, né? Então, os custos são sempre muito altos e são sempre muito morosos para acontecer alguma coisa. Então, esse voto de qualidade aqui, ele parece que não tem uma arrecadação certeira, mas ele tem uma arrecadação aí pelas beiradas. Isso assim, né? Esse voto de qualidade, né? Ou seja, o que a gente chama de voto de Minerva, né? Ou seja, o fisco tem peso 2 nessa história, faz com que, a partir do momento que saiu da instância administrativa, né? Saiu lá do CARF, acabou o recurso no CARF, a Receita já pode cobrar, né? Então, ela podendo cobrar, o contribuinte que se sentiu prejudicado e que vai acessar o judiciário para isso, vai ter que fazer todas as manobras de garantia do juízo para que essa cobrança não aconteça, né? Porque senão a Receita vai começar a bloquear a conta, vai mandar aqueles títulos para o cartório, né? Que atrapalha a vida de toda a empresa, tá? Então, o efeito é isso também, né? E em contrapartida a isso, a Receita Federal deu algumas possibilidades das empresas fazerem lá os parcelamentos, a utilização dos prejuízos fiscais para pagar a parte do crédito, com o seguinte sentido: olha, eu vou dificultar tanto a vida do contribuinte, né? E começar a cobrança, e vou dar uma brechinha para ele sair por aqui, né? Para que ele desista de qualquer discussão e faça uso desses benefícios aí trazidos pelos parcelamentos, né? Isso pode até parecer assim, né? A empresa pode pensar assim, não, você jamais vai fazer isso, né? A gente convive com empresas que o tempo todo estão fazendo isso, por incrível que pareça, tá? Mas é só uma contribuição. Pode seguir, Gustavo, que a gente está no horário. E a outra medida aqui da medida provisória 1160 é que limitou o julgamento dos processos administrativos na delegacia de julgamento tributário, né, na primeira instância, aqueles cuja discussão seja até 1.000 salários mínimos. Então, antes era 60, né? Todas as discussões que chegassem na delegacia de julgamento, cujo valor em discussão fosse até 60 salários mínimos, ele não poderia subir para o CARF. Agora, aumentou-se esse valor para 1.000 salários mínimos. Então, qualquer discussão que tenha esse valor não vai subir para o CARF. A delegacia de julgamento tributária é quem vai finalizar o entendimento. Tá? A gente vai ter que... Acabou a delegacia de julgamento, a gente tem que ir pro judiciário de qualquer forma. E o contrário também é válido, né? Ou seja, ganhe ou perca na delegacia de julgamento valores acima de 1.000 salários mínimos, sobe automaticamente de ofício para o CARF. Tá? Então,
Esse é o segundo ponto. A letra B aqui, que é a medida provisória 1159 de 2023, de novo, né, veio falar sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, regulamentou de novo isso, né, essa mesma situação que estava na instrução normativa já, e ainda excluiu da hipótese de creditamento do PIS e da COFINS valores referentes à mão de obra paga à pessoa física, né, ao ICMS que incidiu na operação de compra e na aquisição de bens não sujeitos ao pagamento das contribuições. Então, deu mais um panorama e mais uma limitada aí no direito ao crédito de PIS e COFINS, algo que vai ser, né, fatalmente discutido em algum momento na esfera judicial, caso essa medida provisória ela não seja convertida em lei. Caso essa medida provisória seja convertida em lei, né? Caso ela não seja convertida em lei, a gente volta ao status quo aí da discussão direto na instrução normativa, que também trata sobre o mesmo assunto. Tá? E outras medidas anunciadas aí pelo governo, como já adiantado pelo Antônio também, é o fim do recurso de ofício nas causas que versem até 15 milhões de reais. Então, hoje, o nosso teto para que não haja recurso de ofício da Receita Federal, né, do Fisco, é de 2,5 milhões de reais. Esse teto vai até 15 milhões de reais agora. Não foi legislado ainda, mas é um dos pilares aí do programa do Ministério da Fazenda. E agora também eles estão gostando bastante da hipótese de transação tributária e eles estão todo mês pensando em uma forma nova de aumentar a arrecadação, e eles estão com essa ideia de criar um novo, né, entre aspas, quita-PGFN, que é a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para poder amortizar os débitos em parcelamento ou em transação. Tá? E, recentemente até saiu uma nova hipótese de transação, mas as empresas não gostaram muito da forma que foi feita, porque não trouxe muita anistia a juros e multa, enfim. Mas eu acho que isso vai ser algo mais recorrente ainda sobre todas as hipóteses aí de parcelamentos, né? Antes a gente ficava esperando os refis saía de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, e essas transações aí têm vindo mais rápido, né? Então, esses são, na nossa visão aqui, são os principais pontos anunciados pelo Fernando Haddad. Claro que tem um monte de outras coisas que eles têm proposto, que é a redução a litígio zero, né? Eles querem tirar todo o gargalo de litígio no CARF para poder aliviar o órgão, para poder aumentar a arrecadação, enfim, mas são pontos aí mais secundários, tá? O aliviar o órgão, você foi bonzinho, né? O que eles querem mesmo é aumentar a arrecadação. Sim. Fazendo minha parte pro fisco aqui. É isso aí. Estou gastando. Tá. Antes de você passar para o próximo ponto, que é o mandado de segurança, só para deixar registrado aqui na gravação, né, aquele assunto que o Roberto trouxe, né, Roberto, a discussão aí. Você chegou a dar uma olhadinha aí na MP? Eu olhei, né? E pelo que eu li, realmente começa a partir de maio. Valeria aqui, aí aqui ele diz o seguinte, né? A medida provisória entra em vigor na data de sua publicação e produz efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da sua publicação. Isso. Primeiro dia, né? Então, subsequente, fevereiro, março, abril, maio. Começa 1º de maio. Tá? Então, registrado isso, né?
Podemos seguir, Gustavo. Obrigado, Roberto, como sempre. Nada, que isso. E aí, o último ponto da reunião, a última pauta, é a questão do mandado de segurança coletivo, que nosso escritório impetrou em nome da Aresp e do Sindibor. Como todos devem lembrar aí, acho que a nossa última reunião de 2022 foi sobre a exclusão dos tributos da base de cálculo do lucro presumido, e com o parecer favorável, a gente impetrou esse mandado de segurança em nome dos associados, né? Então, todas as empresas associadas ao Sindibor e à Aresp, no momento da distribuição da ação, e que sejam optantes pelo lucro presumido ou possam vir a ser optantes pelo lucro presumido, vão poder se beneficiar aí de uma possível decisão favorável nesse mandado de segurança coletivo, tá? Então, só em resumo, a discussão ela é sobre a exclusão do ICMS, do ISS, do PIS, da COFINS e da CPRB, da base de cálculo do IRPJ e da CSL, quando a empresa for optante pelo lucro presumido. Tá? Na mesma linha do julgamento da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ou seja, tributo não faz parte da base de cálculo de tributo. Tá? Então, esse é o cerne principal aí, né? A principal discussão. E atualizando o andamento, o mandado de segurança está com o juiz para poder proferir uma decisão liminar acerca da possibilidade de exclusão ou não já nesse momento, né? A gente entende que tem boas possibilidades porque o STJ ele já tem proferido bastante decisão nesse sentido e sendo favorável aos contribuintes, principalmente. Então, temos uma expectativa aí de, nos próximos dias ou máximo 2 semanas, a gente ter uma novidade aí para trazer para todo mundo. Tá? E é isso. Excelente. Essa é a nossa apresentação por enquanto. Antes de encerrar a ligação, só queria fazer um comentário em relação ao mandado de segurança, né, de que é um assunto que nós tratamos na penúltima reunião, acredito, do ano, ou foi a última, agora eu estou em dúvida. Mas, enfim, esse assunto foi estudado internamente e foi deliberado, né, para que fosse investido esse mandado de segurança. E só relembrando aí a origem desse processo, né, inclusive servindo de exemplo para que outros casos que venham a se revelar de interesse aqui da maioria das empresas possam ser objeto de estudo, né, e demanda para que a gente trabalhe, eventualmente, novas defesas, né, se for o mesmo método, no caso deste modelo, né, que o procedimento utilizado foi mandado de segurança, né? Então, é só para exemplificar aqui o raciocínio, né, do funcionamento de uma comissão, que não só é a troca de experiência e o esclarecimento aqui sobre a legislação que o Dr. Antônio e o Dr. Gustavo nos proporcionam sempre, mas também para que a gente possa estudar. E quando a gente fala estudar, a gente depende muito da informação in natura de vocês, né, o quanto que os assuntos impactam no orçamento das empresas, que naturalmente a gente não tem essa informação apurada aqui do outro lado, para que a gente possa saber o que efetivamente tem relevância ou não em termos de processo e defesa. É um convite, obviamente, né, para a gente continuar com essa massa crítica e que a gente possa, obviamente, ir avançando no campo da defesa. É por aí. A gente precisa encontrar oportunidades, né? E aí a gente tem que somar reflexões. É assim que funciona, né, doutor Antônio? Sem dúvida. E principalmente, Reinaldo, que as nossas reuniões estão se tornando mais interativas, né? Sim, estão ficando cada vez melhores, né? Muito
Muito bom. Por isso que é um prazer participar aqui com um time tão antenado aí nessas questões tributárias. E como o Jorge tem que ficar de olho aí. Sim. Muito bom. E então, podemos encerrar? Eu só tenho aqui a agradecer a todos, mais uma vez, pela participação, doutor Antônio, doutor Gustavo, que caiu. Então, doutor Antônio, por favor, leve ao doutor Gustavo os nossos agradecimentos. Vídeo material vai ser compartilhado na sequência. E, doutor Antônio, a palavra está contigo aí para os encerramentos finais. Obrigado mais uma vez. Imagina, nós aqui do escritório que agradecemos, eu em particular, por estar fazendo parte aqui dessa comissão, né? Feliz de ter essa participação interativa que tivemos hoje, né? E nos colocamos aqui à disposição para qualquer assunto que a gente tenha que tratar extra aqui na sequência, né, dessa nossa reunião, porque seria bom a gente ficar aqui o dia todo, né, falando sobre isso, trocando ideia, mas infelizmente o dia a dia lá fora está em ebulição, né? Então, por conta disso, eu agradeço mais uma vez, me despeço de todo mundo e me coloco à disposição aí para qualquer esclarecimento que se faça necessário, tá? E é importante, Reinaldo, isso que você falou, a gente pensar nesses temas, né? Aproveitar o chat aí do WhatsApp, né? Para poder dar essas sugestões, tá bom? Então, agradeço, um bom dia a todos, obrigado, Reinaldo, time aí do Sindibor, Abiab, Aresp, né? Pela competente auxílio aí nessa parte da tecnologia, né, de fazer todo o suporte para a nossa reunião, tá bom? Então, bom dia a todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Até. Tchau, obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia.